mas a sua obra aqui na terra se mantém através desse dinheiro. E é o dízimo, a oportunidade que temos com as nossas finanças de também estarmos glorificando ao nosso Deus. Eu disse no domingo passado que nós temos aqui nesta igreja um programa mensal a se cumprir. E nós ficamos aquém do cumprimento deste programa se os irmãos não entregam os seus dízimos. Então, neste momento, é a oportunidade que temos de entregar dízimos e ofertas também como culto de gratidão e adoração ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, irmão, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, mas com a alegria no seu coração. Cantemos? Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar. Manter que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm sobre ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, Como é do conhecimento dos irmãos, nosso pastor ainda encontra-se em gozo de férias. No próximo domingo já estará aqui conosco à noite. E hoje nós convidamos para nos trazer a palavra de Deus, o recado que Deus colocou no seu coração para os nossos corações. Nosso ex-seminarista, o Policarpo, que vai estar nos falando nesta manhã. Eu vou convidar o pastor Marco, como nós temos feito sempre, o pastor Marco, nesse período, o nosso líder espiritual, é o pastor que está conosco aqui. O pastor Marco vai conduzir o Policarpo até aqui à frente, vai estar orando, e também nós convidamos a Isabel, que vai nos trazer a mensagem musical. O pastor Marco vai estar orando e entregando ao pastor, já estou profetizando, né, pastor? A nos trazer o recado de Deus, que nos conduzindo
a presença do Senhor à vida do Policarpo. Depois da oração, a Isabel vai estar cantando e em seguida nós estaremos ouvindo aquilo que Deus tem colocado no coração do Policarpo para os nossos corações. Vamos orar, queridos. Pai bendito, no nome de Jesus e teu Filho amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a alegria, o prazer de estar na tua casa, junto com os teus filhos, Pai Santo, para adorar o teu nome. Ó Deus, de maneira toda especial, nós colocamos diante do Senhor nesta hora a vida do teu filho Policarpo. Continua, Pai Santo, abençoando o teu filho, fazendo-o feliz na transmissão da palavra, e abra, Pai Santo, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor há de nos falar nesta manhã. Ó Deus, como de costume, continua, Pai Santo, derramando graça sobre o teu filho, que ele seja feliz na transmissão do recado. Ó Deus querido, abençoa esta igreja, abençoa o nosso pastor, Pai Santo, no gozo das suas férias, para que no seu retorno, Pai Santo, ele o faça com alegria no coração. Ó Deus Santo, mais uma vez, muito obrigado, porque nós teremos a alegria de ouvir o teu filho falar ao nosso coração nesta manhã. Fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? Nós pedimos agora para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos para orar, para falar com o Senhor, mas nós precisamos também ouvi-lo. Isso que nós vamos estar cantando. O refrão da música diz isso. Então fala, Deus, mas para isso o nosso coração precisa estar aberto. Muitas vezes isso não acontece. O Senhor fala, mas o nosso coração não se abre à voz de Deus. Então nós vamos cantar isso agora. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso tanto ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Então fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso.
tanto ouvir a tua voz, vem me ajudar. Então fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer. Será impossível. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso tanto ouvir a tua voz, vem me ajudar. Então basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer, e nada me será impossível. Amém. Bom dia, amada igreja. Antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a igreja, né, por essa possibilidade, o apoio do pastor Emael, né, e o convite do meu tio Olívio. De uma maneira saudosista, eu procurei meu tio há 12 anos atrás, em 2003, quando eu fui fazer o vestibular e eu vivi uma crise na época, né? Eu queria fazer já o seminário, mas por questões familiares, questões financeiras, eu fui procurar meu tio e não sabia naquele momento o que fazer. Era um momento de escuridão na minha vida. E o meu tio falou que foi uma grande lição na época, que a gente não precisa estar no púlpito para servir a Deus, amém? E aí naquela época eu consegui fazer o vestibular, mas foi um momento que o meu tio me deu um apoio, e a gente vai falar sobre isso na reflexão de hoje, e aí fica um conselho para os nossos corações, que às vezes a gente não sabe muito que atitude tomar. Então procure pessoas de Deus. Amém? Obrigado, tio, por ter me ajudado naquela época e por ter dado essa oportunidade de estar aqui, estar nesse momento, agradecendo a igreja. Eu recentemente recebi o diploma do seminário, tá? Até veio com o irmão Ivanilton, não sei se o irmão vai querer uma cópia, porque a igreja ajudava financeiramente. O Seminário do Sul é caro, irmãos. A igreja ajudava com uma parte. Agradeço isso. E se o irmão Ivanilton depois quiser a cópia do diploma, para poder encerrar esse processo, eu poderia entregar, né? E há 13 anos atrás eu fiz o vestibular da UF, não passei. Fiquei na repescagem, eu passei, não sei como é que entende isso, mas não entrei ali, né? Fiquei na repescagem. 6 meses depois, entrei na Rural. Graças a Deus, fiz administração, foi muito importante para a minha vida, e acho que foi muito importante fazer administração antes do seminário, né? E 13 anos depois, a vida tem essas coisas, né? Eu voltei na UF, mas para encontrar com o meu amor. Estive lá esse ano, pedi para o meu amor ficar de pé, Mariana. Ela já foi apresentada aqui na igreja, mas é mais uma oportunidade para quem ainda não conheceu a mais bela das flores, né, meu amor? E estava lá esse ano, na UF, eu quase entrei aqui há uns anos atrás, né? Fiquei na repescagem, irmãos. Eu acho que eu fiquei em terceiro na repescagem, assim, ó, né? Tinha até uma piada na época, né? Você fica esperando alguém morrer para você entrar na vaga. Fiquei ali 3 para eu entrar e não entrei. O vestibular de antes era diferente de hoje em dia, né? Você fazia o vestibular para a instituição, né? Eu não entrei, eu fiquei um pouco chateado, né? Por causa de 3 cadeiras,
mas graças a Deus depois abriu a Rural aqui em Nova Iguaçu, foi um projeto do Lindbergh Farias, e pude entrar ali, ficou muito mais perto de casa, foi uma benção, e tive a oportunidade de agradecer ao próprio Lindbergh, no aeroporto de Brasília, encontrei ele, e fiz questão de conversar com ele e agradecer, porque acho que algumas coisas a gente tem que dar honra quando algumas coisas de fato acontecem. E a Rural, de fato, foi um projeto do Lindbergh. Então, eu fiz questão de agradecer naquele momento. Irmãos, depois desse momento de saudações e agradecimentos, vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia no Evangelho de João, onde vamos fazer a reflexão dessa noite, dessa manhã, perdão. Quero comunicar aos irmãos também, que alguns irmãos me perguntaram, você não tem vindo, né? Mas eu tenho visitado outras igrejas. Eu e a Mariana estamos em oração, essa questão do ministério. Né? Busquei orientação da irmã Eliette, pastor Marcos, e principalmente do pastor Omael, que tem acompanhado esse processo. E é um ano de mudanças, irmãos. Né? Fiquei 13 anos aqui na igreja, 13 anos no emprego lá, que também saí no final do ano passado. É um ano de muitas mudanças na minha vida, mas creio em Deus que vai ser um ano muito especial. Né? E também aproveitar a oportunidade da minha mãe, quero agradecer ela também, né, por toda essa caminhada. Ela que sempre acreditou nesse projeto. Enquanto eu fiz o seminário, irmãos, eu trabalhei na Barra, na Pavuna, em São João de Meriti, em Nilópolis e em Goiânia. E só a graça de Deus para conseguir fazer o seminário. Teve uma vez que eu lembro que para ir trabalhar eu levei 5 horas para chegar na Barra, daqui de Mesquita. E não, eu olho para trás, só um milagre de Deus mesmo. Mas nós vamos refletir aqui no Evangelho de João 20. E João é um evangelho muito especial. Né? Somos evangélicos, somos batistas, mas sabemos que tem uma tradição muito antiga que é a católica, né? E o principal nome escolhido pelos papas é o nome de João. Os papas escolhem os nomes ao longo do tempo, né? O nome mais escolhido foi o nome de João. É claro que eles têm um cuidado para não escolher Pedro, né? Por causa, na tradição deles é um nome muito forte. Mas o nome de João é um nome muito especial. E vamos ler o Evangelho de João com cuidado. O meu tio, o Olívio, perdão, ele orientou dizendo que a igreja tem refletido nesse mês sobre integralmente submissos a Cristo, né, que é o tema da Igreja Batista do ano. E a gente vai perceber algumas orientações para a nossa caminhada na ressurreição de Jesus. João a gente tem que ler com muita cautela. João é muito perspicaz e as palavras dele são ricas de significado. O último evangelho foi escrito depois dos sinóticos. Ele traz algumas informações muito relevantes e a gente vai tentar refletir algum aprendizado sobre a ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Mas para essa leitura, irmãos, eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, porque é uma leitura sobre a ressurreição, é uma leitura muito especial. Pastor Charles Sinos, escritor de inúmeros livros, ele fala, nos textos de crucificação e ressurreição, nós lemos com atenção redobrada. Vamos lá, irmãos, vou fazer a leitura. João 20. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro
e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. E a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Amém? Deus abençoe a sua leitura e aplique em nossos corações. Amém, irmãos. Pode sentar. Irmãos, a primeira informação relevante que quero destacar é que, como os outros evangelistas, João narra a ressurreição no domingo, dia do nosso Senhor. Mas ele traz um fato novo. Era cedo, mas João enfatiza, tão cedo que era escuro. Os outros evangelistas não destacam essa possibilidade. Eles falam sobre o domingo de manhã. Mas João vê algo além. João destaca, era manhã, mas era escuro. Para o evangelista joanino, essa palavra ela não pode estar perdida aí, solta. João tem uma mensagem muito clara em afirmar que Jesus é a luz. Nós lemos lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em escuridão, mas terá a luz da vida. A perspectiva joanina aqui é simbólica. Ele faz esse destaque porque ele mostra que se não temos um Jesus vivo, vivemos em escuridão. Se não compartilhamos o nosso dia a dia com Jesus, a escuridão nos toma. Se Jesus não participa das nossas atitudes, se Jesus não influencia a nossa vida, se Jesus não nos guia para o norte, andamos em meio à escuridão. Essa é a perspectiva joanina. Jesus é a luz do mundo, e sem essa luz, há trevas. Essas mulheres buscavam um Jesus morto. Digo mulheres porque logo depois, apesar de destacar o nome de Maria Madalena, nós percebemos no próximo versículo que ela fala no plural com os discípulos. Né? E os outros evangelhos sempre destacam um grupo. Essa escuridão que nos toma um incrédulo. Mas salta aos olhos porque toma o crente também. Afinal, não há dúvida alguma que Maria Madalena amava Jesus Cristo. Não há dúvida alguma que Maria Madalena era grata pelo o que Jesus fez pela sua vida. O tanto que não só ela, como um grupo de mulheres, vão lá reverenciar a Jesus após o sepultamento. Porém, mesmo numa perspectiva cristã, mesmo sendo servas de Jesus, o evangelista destaca: viviam no escuro. Estavam andando, mas estava escuro. E só a ressurreição traz a iluminação na vida delas. Irmãos, eu fico pensando, quantas vezes nós cristãos, nós que cremos em Jesus, estamos andando em meio ao escuro. E às vezes de boa intenção. Eu não acredito que muitos crentes se pegam no escuro porque querem. E aí fica a necessidade. Mas por que estamos em meio ao escuro? Por que a escuridão na nossa vida, ou em algumas áreas da nossa vida, que não conseguimos resolver, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela profissional, de carreira, seja ela de sentido de vida, ou do seu relacionamento?
Porque parece que uma névoa toma aquela área. Irmãos, o Evangelho é enfático. Jesus é a luz. E talvez, mesmo procurando essa luz, talvez não estejamos procurando do jeito correto. Talvez estejamos desorientados. Talvez, como essas mulheres, procuravam Jesus, queriam honrar Jesus, mas procuravam Jesus morto, que não ia fazer mais diferença nenhuma na vida delas. Procuravam um Jesus enterrado, um Jesus no caixão, um Jesus numa sepultura, que não poderia mais agir. E quantos de nós cristãos temos adorado um Jesus que não deixamos atuar na nossa vida? Ou vivemos alheios a Ele? Vivemos de maneira como tradição. Cultuamos, oramos, mas não cremos no impossível. Vamos à igreja, mas não esperamos que Deus abra o mar da nossa vida. Essas mulheres foram lá prestar honra a Jesus. Foram lá agradecer a Jesus. Mas foram buscar um Jesus morto. Um Jesus do passado. Um Jesus que não podia fazer mais nada por elas. Foram com os corações gratos, mas não esperavam mais nada de Jesus. Será, irmão, que você se pega num momento assim? Que não tem esperado muito mais coisa da vida? Que não tem esperado muito mais coisa de Jesus? Que tem deixado áreas da sua vida entregues à escuridão? Que não vai mais colocar lá o dedo, não vai mais lá mexer? É melhor deixar assim, no escuro, parado, largado. Mas essas mulheres tiveram uma atitude interessante. E é uma atitude que eu quero destacar. Ao chegar lá, a honrar o corpo, não encontraram. E eu imagino o sentimento dessas mulheres. Mulheres que viram sua esperança ser crucificada. Essas mulheres estiveram ao pé da cruz. Viram a sua esperança literalmente morrer. E sempre enfocamos, que ela é a última que morre. Viram a sua esperança enterrada. E o pouco de dignidade que elas tinham, que era honrar o corpo, foi saqueada delas. O pouco que restava, que era exercer de maneira objetiva a sua gratidão a Jesus, quando chegaram lá, foi arrancada delas. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes o pouco que nos resta é tirado de nós. É o termo que a gente usa como chutar um cachorro morto. Elas já estavam desesperançosas. Elas já estavam amarguradas. Elas já estavam largadas. Os discípulos foram embora. A gente vê que a mulher de Clopas, que estava lá aos pés da cruz, Clopas, está lá no caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas, indo embora, largou a cidade. O projeto de Jesus tinha sido abortado. O projeto de Jesus tinha sido cancelado. O projeto de Jesus, como a gente lê lá, no caminho de Emaús, voltando, que está os discípulos andando, Jesus tão triste, começa um diálogo. Eles falam, olha, a gente esperava que Ele nos libertasse. A gente esperava que Ele mudasse as nossas vidas. A gente colocou nossa esperança nele e Ele morre. Acabou. Acabou a vida. Acabou esse projeto. Acabou a esperança. E essas mulheres, largadas pela vida, foram lá